padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Deus nos concede a graça de aqui nos congregarmos ao redor de nossa Mãe para proclamar a palavra e escutá-la amorosamente neste dia do Senhor. Concede-nos, Deus, a graça de abrirmos o caminho da segunda semana deste tempo da Quaresma, neste segundo domingo da Quaresma. Interpele-nos o convite que o Senhor nos faz de seguimento e o convite que Ele põe em nossos corações de nossa conversão. São Pedro Venerável Abade, preparando-nos para proclamar a palavra, comenta quando fala da transfiguração, lembrando que o rosto dele, de Cristo, brilhou como o sol. Por que admirar que o rosto de Jesus se tivesse tornado como o sol, se ele era o próprio sol? Era o sol, mas dissimulado pela nuvem. Agora a nuvem se afasta e ele resplandece por um instante. Que nuvem é essa que se afasta? Não é a carne, mas a fraqueza da carne que por um momento desaparece. É a nuvem de que fala o profeta. Eis que vem o Senhor numa nuvem leve, é o profeta Isaías. Leve porque é assumida no esplendor eterno, nuvem da qual diz o cântico: sentei-me à sombra daquele que eu desejo. Leve porque é a carne do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Uma vez que eles foram tirados, o mundo é elevado às alturas do céu, aliviado do peso de todos os seus pecados. Hoje, ao proclamar a palavra, vamos ver que ela glorifica essa mesma carne, mostra a deificada aos apóstolos para que estes a revelem ao mundo. Somos chamados então a ouvir a voz do Senhor, a contemplar a sua face resplandecente e, de fato, como Ele, a nos tornar como o sol, porque por Ele iluminados. Pois é pela face que se reconhece alguém, e reconhecê-lo é ser por Ele iluminado. Aqui somos chamados a crer e a reconhecer. Aqui somos chamados a compreender pela inteligência, para que nós possamos assim alcançar a grandeza do mistério do amor que Deus nos revela. Aqui é verdade, estamos vendo como num espelho, mas nós veremos a Ele face a face. Irradiado, meu irmão, minha irmã, para sempre pelo brilho desse sol eterno, nós somos chamados a reconhecer como Ele é e termos a alegria de ser por Ele iluminados. A face do Senhor resplandecerá sobre nós com tanto fulgor que acumulará a nós daquela aspiração que diz o profeta, que sua face resplandeça sobre nós. Se a face de Cristo resplandece sobre nós, a nossa vida é libertada de toda sombra e de todo pecado. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, os escolhidos para estar naquela experiência foram Pedro, Tiago e João, levados à alta montanha, e viram a glória do Senhor.
e compreenderam com a presença de Elias e Moisés que conversavam com Jesus, que de fato ali, na presença dele, Cristo estava o ápice da lei e de toda a revelação do amor de Deus para conosco. Por isso Pedro se encantou e pediu: Mestre, é bom ficarmos aqui. Façamos 3 tendas, para ti, para Moisés e para Elias. Moisés e Elias, isto é, a lei e os profetas, conversando com o Senhor, a fim de cumprir-se, meu irmão, minha irmã, de verdade, a aliança naquela presença daqueles 5 homens. O que fora dito, será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou 3 testemunhas. Que pode haver de mais estável e mais firme que esta palavra? Para proclamá-la ressoa em uníssono a dupla trombeta do Antigo e do Novo Testamento, e os testemunhos dos tempos passados concordam com o ensinamento do Evangelho. Na verdade, as páginas de ambas as alianças confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra com total evidência aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu dos mistérios. Porque, como diz João, por meio de Moisés veio dada a lei, mas a graça e a verdade chegaram através de Jesus Cristo. Nele cumpriram-se integralmente não só a promessa das figuras proféticas, mas também o sentido dos preceitos da lei, pois pela sua presença mostra a verdade das profecias e pela sua graça torna possível cumprir os mandamentos. Por isso, a recomendação é esta e ecoa em nossos corações como exercício, propósito e convocação para esta 2ª semana do tempo da Quaresma. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Supliquemos a graça de escutar a ele, o Filho amado, para qualificarmos a nossa vida, a exemplo de nossa mãe, que o escuta, por isso se faz dele discípula e que agora por nós intercede. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.